capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje que é o último culto antes do Natal, o primeiro depois do final do mundo. Acabou na última sexta-feira. Nós estamos aí em véspera do Natal. É importante a gente conhecer um pouco mais da história de Cristo Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar? Pai, diante do Senhor, Deus, nós estamos como igreja, como família do Senhor, diante da Tua palavra que nós lemos, ó Deus, crendo, ó Pai, que o Senhor quer falar, quer ministrar o nosso coração, reconhecendo também, Deus, a nossa limitação ao ouvir, ao pregar, ó Pai. Para isso, ó Deus, pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos conduza a isso, e assim possamos compreender a Tua palavra e viver de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Creio que vai dar para ir até o final com o microfone. Queridos, alguns dias atrás morreu Oscar Niemeyer, aos 104 anos, dos maiores projetistas, arquitetos do Brasil e não por que dizer do mundo todo. E assim a mídia toda deu grande ênfase à morte de Oscar Niemeyer. E o que me chamou a atenção é que toda reportagem que eu via não começava com as grandes obras, os grandes projetos de Oscar Niemeyer. Não destacava o que ele fez ao longo da sua vida. Mas a maior parte das reportagens buscava e resgatava a infância desse homem. E aí então ele mostrava a sua infância, como começou, a sua história, a sua trajetória. E assim nós sabemos que acontece com todas as grandes personalidades da história. Aonde começa ali o grande feito, o grande ato da sua vida, mas quando ele começa a se destacar, as pessoas começam a procurar conhecer como foi a sua infância, com quem ele andou, como ele conviveu, aonde ele estudou. Porque eles sabem que é na infância que se forma o caráter, é na infância que se constrói os valores, é na infância que molda toda a nossa vida, que nos prepara para enfrentar o nosso futuro. E assim então se faz importante lembrar sim da nossa infância, se faz importante lembrar da nossa história, como as pessoas costumam dizer, nós não podemos esquecer da onde que nós viemos. E queridos, diante dessa realidade, nós pensamos um pouco na história de Jesus. Philip Yancey diz a seguinte frase: nós sabemos o tamanho do navio que passou no mar, pelo rastro que ele deixou no mar. Ou seja, nós conhecemos o tamanho do navio pela marca que ele deixa. Ou seja, nós sabemos como é a história que foi escrita, o que ele fez, o que aconteceu no seu passado, para chegar até onde ele está hoje. E assim nós olhamos a vida de Cristo Jesus. Nós lembramos os grandes milagres, os grandes sinais, os grandes prodígios, os ensinamentos de Cristo. Nós lembramos da mensagem da cruz,
Mas muitas vezes nós esquecemos da infância de Cristo, nós esquecemos do nascimento de Cristo Jesus. E é preciso resgatar, pelo menos por 4 razões. A primeira delas, para crermos no cumprimento das profecias feitas. É preciso resgatar a infância de Jesus, para que possamos resgatar também as profecias feitas, para crermos no milagre do seu nascimento, para crermos na ação graciosa de Deus e para crermos na fidelidade de Deus. Para crermos na fidelidade de Deus. Diante disso, nós lemos o texto de Lucas, que narra a história do nascimento de Jesus, desde a sua anunciação até o seu nascimento, e assim parte da infância, e dá uma grande ênfase também à fase adulta de Jesus. Mas o que me chama a atenção é o fato, os objetivos pelos quais Lucas escreve o seu evangelho. O primeiro objetivo dele era demonstrar e comprovar que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que era esperado como o Salvador do mundo. Ele escreve para detalhar o plano da salvação e para mostrar que a salvação está disponível a todo tipo de pessoa. Não há um grupo, não há uma sociedade sequer, não há um membro de uma família, mas todo tipo de pessoas Jesus veio salvar. Isso nós iremos encontrar desde o começo ao final do Evangelho, os tipos de pessoas que Cristo salvou. E também detalhar e comprovar historicamente os fatos narrados. Lucas tem uma grande preocupação, não apenas de contar a vida de Jesus, mas contextualizar a vida de Jesus. Comprovar que são fatos históricos. Não é um Cristo que apareceu do nada no mundo, não é um homem que colocou-se na terra por si só, e aí começou a falar coisas bonitas, e assim foi considerado Deus. Mas Lucas traz fatos históricos para comprovar a época, o momento que Cristo se fez homem e habitou entre nós. E aí eu creio que se faz importante relembrar uma das profecias feitas em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queridos, Isaías profetiza o nascimento de um menino. Isaías diz que o menino iria nascer para libertar a nação de Israel. Ele traz características sobre este menino que nasceria. E essas características ajudariam a compreender quem ele é e qual seria a missão que ele deveria cumprir. E também comprova que Deus é o Senhor da história. Que Deus é o Senhor da história. E aí quando nós olhamos esse contexto da profecia de Isaías e levamos esse contexto para a realidade de Lucas, nós entendemos a primeira realidade, que houve um nascimento. A profecia que dizia que o menino nos nasceria, nasceu. E me chama a atenção que a simplicidade do nascimento de um rei. Diferente daquilo que os gregos esperavam, aquilo que os judeus esperavam, o rei nasce na simplicidade, na pobreza e no desconhecimento das pessoas. Ele nasce num lugar que ninguém jamais iria procurá-lo. Ele nasce de uma família que jamais alguém poderia achar que algo bom sairia dali. E queridos, ele nasce na cidade de Belém, na cidade dos seus pais. Lucas destaca isso por 2 motivos. Primeiro, pela questão da comprovação da data. Ele começa o texto dizendo que na época do imperador César Augusto levantou-se um censo. E ele deu a ordem para que cada um voltasse à sua cidade, à cidade dos seus pais, fizesse o alistamento para que ele pudesse ter um número geral das pessoas em cada cidade, em cada família. E aí então eles subiram lá, é um fato histórico, mas também na questão da genealogia de Cristo, para comprovar que ele seria descendente de Davi, que ele seria o descendente de Davi.
E a genealogia de Cristo que Lucas coloca no capítulo 3, ele vai falar então da importância dessa genealogia, porque ele vai revelar o Deus da graça que salva todo tipo de pessoa. E na genealogia de Jesus, nós encontramos homens fiéis, homens idôneos, mas nós encontramos também ex-prostitutas, mulheres abandonadas, ou seja, na genealogia Lucas mais uma vez destaca que Cristo veio para salvar todo tipo de pessoas. E aí nós entendemos, juntando a profecia de Isaías, juntamente com a revelação de Lucas, que nós temos um menino. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. O menino nos nasceu, a missão começou. O menino nos nasceu, o reino chegou. O reino chegou. Diante dessas duas verdades, o menino nos nasceu, a missão começou, e o menino nos nasceu, o reino chegou, serão as duas partes da mensagem dessa noite. E nós começaremos então com a primeira, que o menino nos nasceu, a missão começou. Nós sabemos que Deus ele tem a missão dele desde o início para resgatar a nossa vida. Mas a vinda de Cristo revelou de maneira plena, completa, esse objetivo que Deus tem para resgatar a humanidade, para resgatar os seus. Então a missão agora é revelada em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós encontramos no Evangelho de Lucas é que ela é demonstrada por sua humildade. Demonstrada por sua humildade. Philip Yancey, no livro O Jesus que eu nunca conheci, ele diz o seguinte: o Deus que trovejava, que podia movimentar exércitos e impérios como peões num tabuleiro de xadrez, esse Deus apareceu na Palestina como um nenê, que não podia falar, nem comer alimento sólido, nem controlar a bexiga, que dependia de uma jovem para receber abrigo, alimento e amor. É aquilo que o pastor lembrou hoje pela manhã, do que disse o reverendo Hernandes, que ele se esvaziou, até se transformar em um feto. É isso que o Philip Yancey está dizendo, que ele era um Deus que com uma só palavra poderia mover exércitos, mudar nações, transformar o mundo, criar o mundo. Agora se faz criança. E depende totalmente do cuidado de um adolescente, de alguém que deveria cuidar dando alimento, sustento para ele, o levando, trocando a sua fralda. Queridos, nós não temos uma concepção tão clara disso. O que é Deus se fazer homem? E aí nós entendemos que nessa humildade, Ele veio para reconhecer a nossa limitação, para viver a nossa limitação, para passar pelas nossas provações, para compreender as nossas fraquezas e para sentir a nossa dor. É aquilo que Hebreus 4:12 revela de uma maneira clara a cada um de nós, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado à nossa semelhança, ele se colocou no nosso lugar, na nossa posição, e é por isso que ele pode interceder por nós junto a Deus. A única diferença é que em nenhum momento ele fraquejou, em nenhum momento ele pecou, e por isso nós podemos entender que ele venceu por nós, e assim a missão começou demonstrada na sua humildade. A segunda maneira que começou essa missão, ela foi comprovada em sua acessibilidade. Deus se tornou acessível a todos nós. Quando você lê o Antigo Testamento, nós nos inquietamos quando a glória de Deus é revelada a alguém. Quando Isaías no templo contempla a glória do Senhor, qual é a reação dele? Vou morrer. Eu sou homem impuro, habito entre homens impuros, eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. O medo de Moisés ao se deparar com a sarça, o medo que eles tinham no passado em encostar na arca, sabendo que se encostasse iriam morrer. Queridos, era um Deus que parecia incomunicável, um Deus que parecia distante demais, um Deus que eles confundiam medo com temor, e eles tinham medo de buscar a presença desse Deus. Mas aí esse Deus se faz acessível em Cristo Jesus. Nesse contexto que Philip Yancey disse essa frase, ele conta uma experiência pessoal dele. Quando ele resolveu ter na sua casa um aquário de água salgada. E ele preparou todo o equipamento necessário, fez o melhor possível, e ele queria se tornar amigo daqueles peixes.
E todos os dias, no mesmo horário, ele aparecia perto do aquário, colocar o alimento para que os peixes passassem a confiar nele. Mas todos os dias que ele aparecia perto do aquário, qual era a reação dos peixes? Se escondiam. E aquilo o inquietava. Até o dia que ele chegou a uma conclusão, que os peixes só não se esconderiam dele se ele também fosse um peixe. Se ele também fosse um peixe. E ele conclui isso dizendo, um homem se transformar num peixe não é uma coisa tão grande assim. Mas Deus se transformar em homem, Deus se transformar na sua própria criatura, Deus se transformar num feto, isso sim é digno de honra, isso sim é digno de glória. Porque agora Ele mostra que Ele é um Deus acessível, que nós podemos chegar à presença dEle. Não é mais aquele Deus distante como eles achavam, não é mais aquele Deus que eles achavam que queriam puni-los a todo momento, mas é um Deus que está acessível em todo o tempo. E queridos, nós entendemos isso como os primeiros que se aproximaram de Jesus. Eu sei que nós gostamos de ver todo esse cenário de presépio, quando aparece lá Maria sorrindo, José sorrindo, a criança ali bem arrumadinha, bem cuidada, ali os pastores bem arrumados ao lado da criança. Mas queridos, sabe quem eram os pastores daquela época? Como eram considerados os pastores daquela época? Eram tidos como ladrões, pessoas pouco confiáveis e que não eram aceitas como testemunhas nos tribunais. Era essa maneira que eles olhavam os pastores na época. Era assim que eles viam aqueles homens que cuidavam dos animais no campo. O judeu mais tradicional dizia que eles eram considerados ímpios, porque não tinham como guardar a lei pelo serviço que eles realizavam. E queridos, isso mostra o Deus acessível que nós temos. Isso comprova aquilo que eu falei no início, como Ele veio para salvar todo tipo de pessoa. E quando nós olhamos a figura desses pastores, nós entendemos que Ele veio para quem não merecia. Ele veio para quem não o merecia. Se perguntasse a um judeu qual ele seria escolhido para ver primeiro o Messias, eles jamais iriam escolher um pastor. Ele veio para aquele que não o buscava. Aqueles homens não estavam preocupados com o Messias, aqueles homens não estavam procurando o Messias, mas aconteceu de ver uma grande luz, e assim um anjo aparece e indica para que eles fossem até onde estava Jesus. Ele aparece para aqueles que não se importavam, Eles estavam na vigília da noite, cuidando dos seus animais. A preocupação deles era a sua vida diária, era o seu ganho, não era ir atrás do Messias. Queridos, essa também é a realidade de cada um de nós. Nós também não merecíamos o favor de Deus, nós também não merecíamos a vinda de Cristo Jesus neste mundo, porque o homem virou as costas para Deus. Nós também vivíamos na mesma realidade. Quem aqui buscaria Deus se Ele não desse o primeiro passo? Quem aqui poderia dizer que desejava andar com Deus sem que Ele estendesse a mão primeiro? E quem aqui se importaria com Deus? Quem aqui se importaria? Se a gente olhar hoje a questão do Natal, nós vamos entender que Ele veio para aqueles que não mereciam. Ele veio para aqueles que não buscavam, para aqueles que não se importavam. E aí nós vamos nos deparar com a realidade hoje do que é o Natal em meio à nossa sociedade. O que virou o Natal? Hoje eu fiz uma montagem na internet para falar do convite do culto hoje, e eu coloquei para procurar a imagem, Natal. Apenas uma se referia a Jesus. Apenas uma se referia a Jesus. E aí nós entendemos que esse Deus se fez acessível a cada um de nós. E hoje nós temos liberdade para chegarmos à presença dEle. O menino nos nasceu, a missão começou, destacada por sua coragem e ousadia. Por sua coragem e ousadia. Ele poderia ser rejeitado, como foi. O profeta não tem valor em sua casa. O profeta não tem valor em sua casa. Ele poderia ser desprezado, como foi. Poderia sair algo bom de Nazaré? Por acaso poderia alguém de lá ter algum valor? Queridos, ele poderia ser rejeitado e poderia ser desprezado. Ele sabia o que iria sofrer. Ele nasceu para morrer. Ele sabia exatamente o que ele iria sofrer.
Ele nasceu para morrer por nós. Ele sabia o que enfrentaria, a oposição dos poderes políticos, a oposição dos líderes religiosos, a oposição dos seus próprios discípulos, a oposição de um mundo contaminado pelo pecado. Ele sabia exatamente o que ele iria enfrentar, mas ele sabia uma coisa: somente ele poderia cumprir essa missão, somente ele poderia vir e, com uma maneira ousada, chegar até nós. Somente Ele poderia resgatar a sua e a minha vida. E uma frase que eu gosto bastante que diz assim: Ele fará qualquer coisa, irá a qualquer lugar para salvar uma vida. Ele fará qualquer coisa, irá a qualquer lugar para salvar uma vida. Então nós encontramos nesse Deus, nesse menino que nos nasceu, a missão começou demonstrada por sua humildade, comprovada em sua acessibilidade e destacada por sua coragem e ousadia. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, para a gente resgatar um pouco dessa profecia. Aumenta para mim só um pouquinho o retorno. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Nós iremos ler apenas o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, Isaías utiliza aqui figuras que apontam para um soldado em direção à guerra. Ele coloca figuras que eram utilizadas para soldados que estavam em direção à guerra. Mas não eram soldados comuns entre o exército, mas eram soldados que tinham a consciência que a batalha dependeria deles para ser vencida. Ou seja, a maneira que Isaías escreve, num contexto de guerra, num contexto de opressão da Síria sobre o povo de Deus, ele mostra então que um soldado se levantaria, um soldado se colocaria à frente do exército, e assim então ele venceria. Ele dá 4 características. A primeira delas ele diz: maravilhoso conselheiro, que era exatamente considerado um grande estrategista. Um grande estrategista. Ele diz Deus forte, que literalmente Deus é um guerreiro. Deus é um guerreiro. Pai da eternidade. Dava consciência a eles de um cuidado paternal eterno. O exército não ficaria desprotegido, a nação não teria medo, porque sabia que um líder do seu exército cuidaria deles como um pai cuida do seu filho. E por último, príncipe da paz, a excelência do seu governo conquistando esta paz. Queridos, são essas as características que ele dá acerca da pessoa de Jesus. E esse contexto do capítulo 9, permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo 9, que nós iremos ler todos esses versículos, mas em cada parte dessa mensagem. E aí então a segunda parte: um menino nos nasceu, o reino chegou. O reino chegou. Mas como que tudo isso interfere nas nossas vidas? Como que isso que Isaías disse, e que Lucas comprova que tudo isso aconteceu, como que isso interfere na sua vida e na minha vida? Primeiro, manifestando a sua glória onde existia a aflição. Manifestando a sua glória onde existia a aflição. Olha o versículo 1. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Queridos, manifesta onde existia aflição, onde existia dor, ele manifesta a sua glória. E é isso que nós encontramos no ministério de Jesus, onde ele anda por lugares que as pessoas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E neste contexto, Jesus restaura as vidas. Primeiro, curando vidas. Quantos relatos nós temos de curas que Jesus operou no seu ministério? Perdoando pecados.
quantas pessoas estavam exaustas e aflitas, porque viviam contaminados pelo pecado, presas ao pecado, mas foram perdoadas. Jesus demonstra isso importando-se com as pessoas, se importando com cada uma delas. E é essa realidade, é dessa maneira que Ele manifesta a sua glória em nós. É isso que o pastor Douglas falou no começo, quando foi na confissão de pecados, quando revela a nós que a nossa situação, a nossa realidade e a necessidade da vinda do Messias, do seu nascimento, da maneira que Ele iria cumprir ao longo da sua história, cada parte da lei, cada citação da lei, para que Ele pudesse cumprir tudo isso, para que nós não precisássemos mais, para que a nossa aflição, o nosso cansaço fosse tirado de sobre nós. Queridos, o reino chegou e se revela a nós manifestando sua luz aonde existia as trevas. Revelando a luz aonde existia as trevas. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Trevas é ignorância, engano, mentira, perdição e miséria. É isso que o apóstolo Paulo diz, quando nós andávamos nas trevas, obscurecidos de entendimento, nós não conseguimos entender o que Deus queria de nós, nós andávamos alheios à vontade de Deus. Mas é nesse contexto que Ele manifesta a luz a cada um de nós. Ele é a luz dos homens, Ele veio para mostrar o caminho a cada um de nós. Nós que vivíamos nas trevas, Ele veio e revelou a nós a luz. E Jesus é a luz do mundo, porque Ele dissipou toda a treva. E assim Ele se revela a cada um de nós. E hoje, se nós andamos na luz, é porque Ele se manifestou a nós em meio às trevas e fez reinar em nós a sua luz. Isso interfere na nossa vida. No versículo 3 diz assim: tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, manifestando sua alegria onde existia a tristeza. Onde existia a tristeza. Tem uma versão da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, ele diz o seguinte, traz da seguinte maneira: eles ganharam presentes valiosos demais. Eles ganharam presentes valiosos demais. Quando nós pensamos nessa manifestação da alegria onde existia tristeza, nós sabemos que chega nesse período do ano, nós iremos ganhar presente, nós daremos presentes. A nós pastores podemos ficar aqui horas e horas dizendo não é isso, mas você vai correr amanhã, o último dia, para comprar o presente. E aí então nós esquecemos, porque nós olhamos e sabemos a alegria das pessoas. Eu vi alguém colocar assim numa rede social: ganhei um novo celular de última geração da minha mãe. E ela colocou embaixo assim: filha querida, você merece. E aí então a alegria de ganhar, a alegria de dar o presente. Mas queridos, imagina alguém que está invadido de tristeza no seu coração, alguém que não tem um motivo sequer de sorrir, alguém oprimido pela guerra, alguém bombardeado de todos os lados, alguém que não tem ânimo para se levantar, e agora recebe essa informação: tens multiplicado a alegria deste povo, tem feito esse povo sorrir novamente. E Jesus foi anunciado como boa nova de alegria, e Ele é a verdadeira alegria, e somente Ele satisfaz o homem por completo. Somente Ele pode satisfazer o homem por completo. Queridos, essa manifestação da alegria de Deus, onde existia a nossa tristeza, é a maneira que esse menino que nasceu se revela também a cada um de nós. Versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Isso interfere em nossas vidas, manifestando sua libertação onde existia a opressão. Aonde existia a opressão, agora é revelada a libertação do Senhor nas nossas vidas. O mundo que vivemos é um mundo oprimido pelo pecado. O mundo que nós vivemos é um mundo oprimido pela massa, pelo aquilo que as pessoas tentam fazer de nós a cada dia. Nós sabemos o quanto as pessoas estão oprimidas hoje,
o quanto as pessoas choram, sofrem caladas nos seus quartos, porque não podem revelar a sua dor, não podem revelar as suas fraquezas, porque isso a sociedade não aceita. E aí então nós sabemos o quanto é horrível e é complicado para nós enfrentar um momento de opressão. Mas ele diz que esse menino que nos nasceu foi revelado e o reino chegou. E a chegada desse reino traz libertação a cada um de nós. Olha o que Isaías diz no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E é exatamente este texto que de Isaías que Jesus lê diante da sinagoga, no capítulo 4 de Lucas. Ele lê esse texto, ele fala: hoje se cumpriu a profecia. Hoje se cumpriu a profecia, porque eu vim trazer libertação aos oprimidos, eu vim trazer libertação àqueles que sofrem, àqueles que estão presos. Queridos, é assim que ele se manifesta a cada um de nós. É assim que o Natal se manifesta a cada um de nós. A chegada desse reino, desse menino que nos nasceu, ele nos liberta de toda opressão que nós tínhamos. No versículo 5: porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto, na batalha, e a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Eu não sei se você consegue imaginar esta cena. Talvez aqui nenhum tenha vivido ainda um contexto de guerra. E ver os soldados indo à batalha, com toda a sua roupa para a batalha, preparado para a batalha, e voltar para a sua casa todo sujo de sangue, as botas todas sujas de sangue, e aí saber que enquanto nós vemos soldados, significa que a guerra está acontecendo. Enquanto eles estão com seus uniformes, nós sabemos que a guerra está em andamento. Enquanto eles não tirarem os seus uniformes, nós iremos viver tempos de guerra. Mas o texto fala que eles vão pegar as suas roupas sujas de sangue, e irão queimá-las, irão jogar as suas botas, e irão queimá-las. Porque a guerra já não existirá, porque a opressão que eles passavam já não existirá, o sofrimento já não fará mais parte da história deste povo. E assim então ele se revela a nós, manifestando sua paz onde existia a guerra, manifestando a paz onde existia a guerra. Queridos, onde reina Jesus, reina o perdão. Aonde Jesus reina, reina também o perdão. O pastor falou pela manhã, como nesse tempo de Natal é fácil você perdoar, é fácil você abraçar as pessoas, é fácil você rever alguém que você tinha perdido amizade com ela. Mas infelizmente esse clima de Natal dura até o dia 26, quando para-se para conversar como foi a festa de Natal. E aí tudo volta à tona. Por quê? Porque eram apenas clima do Natal. E não era a realidade do Natal a nossa vida. Não era essa manifestação plena do reino de Deus, aonde existia guerra, passa agora a existir paz. E aonde Jesus reina, e reina o amor incondicional, aonde as pessoas amam umas às outras, independente de quem são essas outras, se são pastores desconsiderados pela sociedade, se são mulheres que são encontradas em adultério e voltam agora diante do Senhor, Ele não manda apedrejá-la, mas manifesta o seu perdão. Não são pessoas que eram dignas de serem mortas, mas agora são dignas de serem colocadas diante de Deus. E aí nós entendemos o fato que essa paz que invade o nosso coração, com esse menino que nos nasceu, o reino chegou, nós em meio à guerra sentimos paz, em meio à tribulação vivemos esta paz. E esta paz que o próprio Cristo diz que não é a paz que o mundo nos dá, mas é a paz que Ele revela
a cada um de nós. E não é uma paz firmada em circunstâncias, mas é uma paz firmada na pessoa de Cristo Jesus, que venceu a guerra para nos trazer a paz. E o último, no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Querido, talvez vocês não saiam daqui lembrando tudo que eu falei, talvez você não tenha compreendido de nada o que eu disse, mas esse último ponto, a maneira que isso interfere nas nossas vidas, a chegada do reino de Deus, eu quero que você saia pelo menos com isso no seu coração. E na noite de dia 24, o dia 25, quando você estiver reunido com a sua família, você medita exatamente nisso, nessa realidade que nos traz, manifestando o reino de Deus, onde dominava outros reinos. Manifestando o reino de Deus, aonde dominava outros reinos. Nós sabemos que existem vários reis que querem, vários reinos que querem dominar a nossa vida. E o mais perigoso de todos eles é o nosso próprio reino. E aí então nós vivemos o nosso próprio reino, rejeitando o reino de Deus sobre a nossa vida. Isaías deixa claro que ele viria, e o seu reino teria paz. O seu reino andaria e viveria em paz plenamente. E aí a grande questão é, se nós não estamos vivendo em paz, não é o reino de Deus que está sobre nós. Se nós não temos dias de paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à guerra, isso significa que nós não estamos debaixo da autoridade desse menino que nos nasceu. E o governo dele não está sobre a nossa vida. E uma maneira fácil de entender se ele está reinando sobre nós é se a palavra dele tem autoridade sobre a nossa vida. Porque aonde a autoridade do rei é através da sua palavra, ele é o rei. Mas quando a palavra dele não tem autoridade, ele deixa de ser o rei. E queridos, o que nós temos que entender é que na nossa vida, nós sempre estaremos servindo a um rei. E eu creio que o desejo do nosso coração deve ser o desejo de viver debaixo do rei, daquele que veio governar sobre todas as coisas. E Jesus é a confirmação desse reino. Jesus é a confirmação desse reino, reinando sobre a vida dos seus, declarando-se então que Ele é o Rei dos Reis. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O menino nos nasceu, a missão começou, acontecendo sobre nós de 3 formas: na sua humildade, de maneira acessível a todos nós, e também demonstrando a sua ousadia e coragem para chegar até nós. Independente da nossa atitude, da nossa resposta, Ele chegou até nós. E assim manifestando glória aonde existia a aflição, manifestando luz aonde existia as trevas, manifestando alegria aonde existia tristeza, manifestando libertação aonde existia a opressão, manifestando paz onde existia a guerra, e manifestando o seu reino, aonde outros reinos imperavam sobre a nossa vida. Então que na noite de Natal nós possamos parar para refletir um pouco sobre esse menino que nos nasceu e viver debaixo da manifestação desse reino. Que Deus nos abençoe e nos conduza cada vez mais a andarmos de acordo com esse menino que nos nasceu, sabendo, como nós vimos em Isaías a profecia e o cumprimento em Lucas. E o texto de Isaías termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, nós temos um Deus que é extremamente zeloso, que nós também sejamos zelosos com aquilo que Deus fez a cada um de nós. Vamos orar. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua família diante de Deus, e ore nesse momento por essa realidade, dessa promessa de Deus que se cumpriu no nascimento de Cristo e se concretizou na nossa realidade, nos fazendo filhos
do Deus Altíssimo. Pai, nós vivemos um tempo onde, ó Deus, vários reinos se manifestam. Ó Deus, o reino, ó Pai, do consumismo, o reino, ó Pai, de tantas coisas que nos afastam do Senhor, que tiram o foco, ó Deus, da mensagem da cruz, da mensagem da Tua palavra, Deus. E assim, ó Deus, nesse período, ó Pai, da mensagem do nascimento de Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Deus, a importância de olharmos, ó Deus, a infância de Cristo, como Lucas o fez, para demonstrar e comprovar esse fato histórico, ó Deus. Esse fato que dividiu a humanidade, que dividiu, Deus, o tempo desta humanidade, ó Pai, e assim manifestou, ó Deus, o Senhor em nosso meio, manifestou o reino do Senhor. A missão agora começa uma nova etapa, uma nova fase, caminhando agora para o final de todas as coisas, ó Deus. E assim, ó Pai, em meio a tudo isso, tantas vezes nós somos contaminados. Nós perdemos, ó Deus, o sentido do verdadeiro Natal. Talvez estejamos realmente preocupados, ó Deus, com aquilo que faremos, ó Deus, na ceia, com aquilo que nós daremos, o que nós ganharemos, ó Deus, aonde nós iremos, com quem nós estaremos, ó Pai, mas que em nome do Senhor Jesus, esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, ó Pai, seja, ó Deus, realmente celebrado, de uma maneira consciente, de uma maneira clara, maneira objetiva, ó Deus, e reconhecendo aquilo que foi feito em nosso favor, este zelo do Senhor que se manifestou, ó Deus, através do nascimento de Cristo, ó Pai, e assim se tornou possível, ó Pai, a sua vida, o seu ministério, a sua morte na cruz, e esse nosso acesso à presença do Senhor. Ó Deus, manifesta a Tua graça em cada lar aqui representado, manifesta a Tua graça, ó Pai, em cada lar que nos acompanha agora, Deus, pela internet, ó Pai, para que, ó Deus, neste Natal, possamos celebrar realmente o nascimento de Cristo Jesus. E assim, ó Pai, relembrar, recordar e guardar no nosso coração o zelo do Senhor dos Exércitos fez tudo isso. Então que sejamos zelosos, ó Deus, com as coisas do Senhor e com a nossa própria vida, andando debaixo da Tua autoridade, do Teu reino, para a honra e glória do Teu santo nome. É em Cristo que nós oramos, agradecendo ao Senhor, ó Pai. Amém, Senhor.